Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui, professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão. Estamos juntos para falarmos mais uma vez de literatura e sobre essa questão ainda do modernismo que envolve a poesia dos anos 30. Muito bem, estamos aqui na aula 2, que é uma aula que vai fechar esta parte, porque nessa segunda geração a gente vai ter tanto esse lado poético quanto o lado da famosa prosa, mas isso é assunto para as próximas aulas. Vamos aqui ver o que nós temos para hoje, né? Então aqui, pessoal, eu tenho para vocês essa questão aí, ó, da segunda geração do modernismo, e eu já apareço diante desta tela maravilhosa. Quem é que fez esta tela? De quem é esta tela? Da famosa, da maravilhosa Tarsila do Amaral, que fez parte da primeira geração. E eu, claro, achei essa imagem belíssima, pertinente. Por quê? Porque o modernismo, ele se ajuda, né? Vamos falar, é uma autoajuda que ele mesmo faz. Então, por quê? Porque a segunda geração, ela complementa o que nós vimos na fase um, com Tarsila, com o Mário, com o Oswald e até com o Manuel Bandeira, que também a gente pode colocá-lo dentro desta segunda geração, certo? Então nós temos aqui esta tela, operários muito famosos, já apareceu por aí nas provas, tem em livros, enfim, para que a gente relembre um pouco, porque o modernismo ele vai estar nas artes plásticas, né, na escrita, nos poemas, né, nas pinturas, esculturas, enfim, em tudo isso aí que nós já vimos desde aquele advento das vanguardas e depois aqui no nosso país, sobre a questão da Semana de 22 ou Semana de Arte Moderna em São Paulo, que aconteceu no Teatro Municipal, que a gente viu isso muito bem, que deu esse pontapé, que oficializou essa questão do modernismo em nosso país. Então, nesta segunda geração, é uma fase mais, né, de calmaria, que as coisas vão ficar calmas. Isso por quê? Nós vamos ter aí esse aspecto da poesia de 30, né, pessoal? Então, muito bem. O que esta poesia vem, certo, para que o leitor aí fique antenado, porque é um contexto de guerra, é um contexto de caos, um contexto de interiorização, né, de questionamentos, de dúvidas e de crise. Então, é uma poesia séria, densa, de revolta, de atentamento, de questionamento, de, né, impulso, porque ela vai fazer com que a gente, com que o leitor, ele olhe para tanto o campo social quanto o campo psicológico, né? A gente continua tendo essa palavra sendo a liberdade temática, a questão das rimas, né? Mas é a poesia que vai ser totalmente reflexiva, né? Intimista, introspectiva. A gente já tem aqui esses pontos iniciais que a gente pode até falar, né, que a gente começou lá na fase realista com Machado de Assis a ter essas visões, né, um pouco mais de dentro para fora, né? Então aqui não é esse foco no eu, é um foco até num todo, né? Apesar de que o poema é muito intimista, tem muito a questão do eu lírico, mas é uma poesia que vai olhar para um todo também, né? Então a gente vai ter aí várias temáticas, várias visões, né? Mas dentro deste famoso contexto que a gente já até falou sobre essa questão das guerras, né? Das bombas, enfim, de várias coisas aí que envolvem a questão, né? Esses fatos históricos desta poesia de 30, né? Que vai desse tempo até 45. Então, de 45 para lá, até hoje, a gente entra em um mundo pós-moderno e essa questão, né, da poesia ela muda aí um pouco porque, claro, né, as coisas evoluem, tanto a nível do tema quanto a nível de língua, ok? Como eu falei, então aqui ó, tem esta imagem belíssima para simbolizarmos a questão aí da reflexão. Então é esse estar no mundo que o assunto coloca, né? Qual é a minha função, qual é o meu papel, o que é que eu quero, né? Para onde eu vou. Então são essas crises, esses levantamentos, essas hipóteses, essas deduções, essas dúvidas, questionamentos, esses atos reflexivos. Eu achei essa imagem pertinente porque a gente tem aí um cenário, né, de que, claro, de solidão, né, gente, de você estar com você mesmo diante aí de um cenário natural. Temos aí a questão do mar, né? E muita gente faz isso, né? Quando quer pensar, quando quer decidir alguma coisa, então se isola, né? E aí, gente, reflete, ok? Então é uma, né, poesia que vai falar sobre família, vai falar sobre amor, vai falar sobre o dia a dia, vai falar sobre o tempo, sobre natureza, vivências,
viagens, leituras. Então a gente tem isso aqui. Então tem esse tom, certo, reflexivo, porque na fase um com o Oso de Mário, a gente tinha a questão mais de choque, de libertação, né, de inovação e de renovação. Aqui a gente tem sim renovação de linguagem, né, novos temas, então é um algo a mais que esta fase faz. Então ela não vai praticamente negar o que houve, ela vai completar as ideias modernistas, né, iniciais com a Semana de Arte Moderna, com aquilo que houve. Então esses poetas eles vão agora, certo, trazer este algo novo, este algo a mais, ok? Então é uma poesia totalmente reflexiva. Na fase um a gente teve sim, né, poemas, mas não foi tanto o foco. Aqui, agora a gente tem esse foco totalmente, gente, poético. Então, o poema escrito, os versos, né? E este ato poético que é a poesia, essa manifestação que o eu lírico vai ter. Então, o poeta ou a poetisa, né, ele escreve lá os seus versos e a gente tem essa questão de uma voz simbólica, né? Dessa presença quase que sobrenatural do eu lírico ou voz lírica ou eu poemático, né? A gente tem também esses nomes para falar que dentro de poema a gente tem isso e não um narrador, né? Porque a gente não está diante de uma prosa, do texto comum em linhas corridas. Então esse ato reflexivo é muito pertinente, é muito visto aqui nesta poesia, certo? Grandes nomes nossos, grandes poetas, né? Que nós vamos ver neste momento. Vamos lá? Bom, eu tenho aqui esta imagem. Ela irá colocar praticamente todo mundo aí que fez parte. Deixe-me subir aqui, vou ficar do lado de Cecília e entre Carlos Dumont. Então, é uma imagem maravilhosa que eu achei. Por quê? Porque nós temos aí esses 5 nomes, né, desta fase, que todo livro, todo site coloca também. Então, a gente tem aí o Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Carlos Dumont de Andrade, aqui embaixo Jorge de Lima e lá no canto inferior esquerdo a gente tem Murilo Mendes, né? Então eu vou focar nos dois abaixo, então no Murilo e no Jorge. Porque assim, pessoal, falam deles, mas não é tão enfatizado. Os grandes nomes são esses três aqui acima, principalmente nesta fase da poesia dos anos 30, na questão do Carlos Drummond, certo? Então, nós vamos ter aí a única mulher falada tanta é a Cecília, certo? Mas o grande nome, o um fica sendo o Carlos Drummond. Em segundo lugar, eu colocaria Vinícius, pela questão de musicalidade também, enfim, a gente vai ver isso depois. Mas aqui, nesta aula, eu quis dar foco aos dois abaixo, porque eles não são tão falados, né? E se cair, pode cair alguma coisa assim, algum poema deles, né? Enfim, e aí cobrar alguma coisa, porque eles vão fugir um pouco, né? Eles vão além deste famoso contexto reflexivo da geração aí, né? Da segunda fase modernista, ok? Então a gente vai falar sobre cada um deles aí rapidamente. Vamos agora para Murilo Mendes. Então eu estou aqui pertinho dele. Murilo Mendes, ok? Que ele vai aí, como vocês já viram, as vanguardas, por isso que a gente vê Estação do Primeiro, então ele vai fazer uso da poesia surrealista. Ah, Xandão, surrealista, sim, a gente tem, eu já falei que essas vanguardas, elas não apenas surgiram nas pinturas, então a gente tem os manifestos e os poemas. Então ele vai fazer sim versos surrealistas. Lembram o surrealismo, algo que não é possível no mundo físico, é o mundo do sonho, o mundo da mente, do inconsciente, né? Então Murilo Mendes ele vai ser marcado por isso, ele vai fazer neste momento aí uma poesia surrealista, certo? É isso que ele coloca aqui de diferente. Vejam, a gente tem esse caminho da fase pré-moderna, das vanguardas da semana e as influências que estes poetas aí, gente, tiveram, né? Esse olhar deles, claro, com o dom, mas a gente vai ter aí a presença surrealista nos versos do autor Murilo Mendes. E ele vai também falar um pouco sobre o lado religioso, misticismo. Então são temas novos que serão aí, né, divulgados, apresentados nessa questão da segunda geração modernista pelo lado poético, ok? Um outro que é muito famoso é este aqui, chamado Jorge de Lima, e aí ele faz o quê? Ele não dá tanta ênfase aos poemas surrealistas, ele vai abordar o lado social. Ele vai falar aqui sobre escravidão, pessoal, fazendo essa denúncia social, né?
E ele tem um famoso poema chamado Essa Negra Fulô, né? E que ele aborda isso tudo, ok? Tanto a questão de, né, comportamento, o que é que se faziam com esses negros, essa questão, certo, comercial. Ele tem esse olhar social, certo? Por essa causa, certo, gente, principalmente. Então, esses dois meio que eles aí comungam o tema de, né, religiosidade, que ele também coloca. O Mendes é mais suave e o Jorge de Lima ele vai mais a fundo nessa questão aí social, até porque a vida dele foi também nessa ambientação, né, de engenhos, de escravidão, da questão de abolição. Então ele coloca isso também aqui na segunda geração. Então são dois poetas importantes por esse sentido, né? Mas os grandes nomes, né, nomes e o nome maior da fase poética fica para o famoso Carlos Drummond de Andrade, certo? Então eu só quis aí pontuar para que vocês também saibam que o Jorge de Lima e o Murilo Mendes, eles são sim importantes e souberam muito bem, né, colocar e aproveitar todas essas influências que o movimento modernista brasileiro colocou para os seus leitores na época aí do século XX. Ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau!